Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Física Geral 1. Do que trata a Física Geral? Ela trata dos princípios da mecânica. Então, no curso de Física Geral 1, nós vamos estudar mecânica. E vamos entender o que é mecânica, seus diferentes campos de atuação e as suas leis. Vamos começar? Então vamos lá. O que é mecânica? Mecânica, o que essa palavra significa? A palavra mecânica deriva do grego mekané, que quer dizer máquina. Mekané quer dizer máquina. Então, mecânica significa o estudo das máquinas. Literalmente é isso. Você fala, então, o físico, quando ele estuda mecânica, ele estuda máquinas? De certa forma, sim. Tanto é que o profissional que conserta máquinas chama-se mecânico. Então, mecânica seria o ramo da física que estuda as máquinas. Mas aqui a gente precisa entender um pouquinho o que é máquina. Máquina pode ser entendida como todo e qualquer dispositivo que tenha capacidade de produzir movimento, transmitir força e transmitir energia. Tudo que realizar movimento, força e energia, de certa forma, é uma máquina. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos verificar aqui. Se eu tenho uma alavanca e coloco essa alavanca sobre um ponto de apoio, se eu colocar essa alavanca embaixo de uma grande pedra, uma pequena força que eu fizer do lado de cá, eu gero uma grande força do lado de lá. Então, essa alavanca presa a um suporte, ela consegue gerar movimento, pois ela vai girar para cá, transmitir força e amplificar essa força. Portanto, alavanca é uma máquina. A gente chama de máquina simples. Alavanca é uma máquina simples. E a mecânica vai estudar os princípios de funcionamento de alavancas. A alavanca não é a única máquina simples. Nós temos planos inclinados. O que é um plano inclinado? Como o nome diz, é uma estrutura plana inclinada, que tem um ângulo de inclinação, chamado de θ. Θ é uma letrinha grega muito utilizada para representar ângulos. Então, um plano inclinado é um plano que tem um ângulo de inclinação θ. Exemplo de plano inclinado é uma rampa. Ele pode ser entendido também como uma máquina, porque se eu colocar um objeto aqui, geralmente cilíndrico, esférico, esse objeto entra em movimento e rola para cá, variando sua energia. Portanto, esse plano permitiu uma variação de energia, uma variação no movimento. O plano inclinado é uma máquina. Máquina simples. E eu posso combinar essas coisas. Combinar duas alavancas ao longo de um mesmo eixo, formando um alicate, é uma máquina simples. Se eu pegar um plano inclinado bem longo e enrolar em volta de um cilindro, eu vou ter um parafuso. Parafuso é uma máquina simples e ele transmite força, ou melhor dizendo, ele aplica força, amplifica, dependendo de como ele está atuando, com quem ele está atuando, transfere energia. Imagina o mundo de hoje sem parafuso. Olha a sua volta e veja quantos parafusos tem à sua volta. Então, isso são máquinas simples. E a mecânica estuda as máquinas simples. Então, por isso que a palavra mecânica quer dizer máquina. Nós temos outras máquinas simples, como, por exemplo,
não vou saber desenhar aqui, mas as engrenagens, rodas dentadas, como são chamadas, um sistema de engrenagem, quando uma engrenagem encaixa na outra e gira, isso que nós temos é um mecanismo de transmissão de movimento, aplicação e amplificação de força e transmissão de energia. Engrenagens são máquinas. Polias e roldanas, tenho duas polias aqui, ó. Ou um sisteminha com correia transmitindo de um para o outro. É uma máquina simples. Se eu ligar várias máquinas simples entre si, eu tenho uma máquina complexa. Um motor de um automóvel é uma máquina complexa. Uma máquina de costura é uma máquina complexa. E por aí vai. E a partir daí, a gente começa a entender o estudo das máquinas. Porém, é aquela coisa. Então, a mecânica estuda máquinas. Sim, estuda máquinas. Esse tipo de máquina. Sim. O que mais que a mecânica estuda? Máquinas. Bom, se a mecânica estuda máquinas, então, como é que ela estuda aqueles movimentos de corpos? Porque o sistema ali se comporta como uma máquina. Se a gente pensar essa máquina no sentido de gerar movimento, aplicar força, amplificar força, transferir energia, então eu posso falar que o corpo humano é uma máquina? Posso. Então a mecânica estuda o corpo humano? Sim, estuda. Ela tem um ramo específico para isso chamado biomecânica. Tá? Não só o corpo humano, como o corpo de diversos animais aí. Mas se for pensar assim, o planeta Terra também tem movimento, aplica força. O planeta Terra é uma máquina? Pode ser considerado. E sendo assim, a mecânica estuda o planeta Terra. Nesse contexto, a mecânica estuda também a galáxia, estuda o universo todo. Então, a mecânica é muito ampla. Muito ampla. Então, o que a gente tira dessas máquinas? O que elas têm em comum? Geralmente, os dois elementos mais comuns é movimento e força. Então, a essência da mecânica está estudar movimento, força e a combinação desses dois. Isto é o que a mecânica estuda. Como a mecânica, a gente viu que ela é muito ampla, eu posso aplicar a mecânica em diversas áreas do saber. Tá? E eu posso aplicar a diferentes corpos a serem estudados. Então, ela é muito ampla. Então, para estudar mecânica, a gente pode subdividi-la. E dependendo de como eu quero estudar a mecânica, eu posso classificar isso de diferentes formas. Então, quanto ao objeto de estudo, eu posso dividir a mecânica em mecânica da partícula e mecânica do corpo extenso. O que é uma partícula? Partícula, esse sufixo ula, essa terminação ula, do latim, é um diminutivo. Partícula quer dizer parte pequena. Se eu falar cutícula, é uma cutis pequena, uma pele pequena. Também poderia falar película. Se eu falar espícula, é um espinho pequeno. E assim por diante. Partículas são partes pequenas. Corpo extenso, o nome já diz. Aquele corpo de extensão. Aquele corpo que tem um tamanho não desprezível. Então, a mecânica da partícula trata os objetos como partícula. O que é uma partícula? É um ponto material. Ele tem massa, mas não tem tamanho. Então, por exemplo, se eu estudar um trem de 1 quilômetro de comprimento, você fala, nossa, ele é grande demais. Sim, comparado conosco, o trem é muito grande. Mas imagina que eu estou estudando o trem de 1 quilômetro de comprimento ao longo da ferrovia que vai do Pará até Mato Grosso do Sul. Então, 3.000 quilômetros.
Então, o que é 1 quilômetro dentro de 3.000? Eu posso tratar esse trem como um ponto material, como uma partícula. Ele existe, ele tem uma massa, mas eu não verifico o tamanho dele. Aonde ele começa e termina não importa, eu trato como um ponto material. Toda vez que você vai analisar movimento de corpos e você trata ele como pontos materiais, você está fazendo o que nós chamamos de mecânica da partícula. Do corpo extenso, eu vou considerar o tamanho do objeto. A gente pode também estudar a mecânica quanto à natureza do corpo. Então, a gente pode dividi-la em mecânica do corpo rígido e mecânica do corpo deformável. O que é um corpo rígido? Aquele que não se deforma. Existe o corpo que não se deforma? Na verdade, não. Todo corpo é deformável em maior ou menor grau. Eu vou falar que o corpo é rígido quando a deformação for desprezível comparado com aquilo que eu estou estudando. Então, nós temos mecânica do corpo rígido e mecânica do corpo deformável. Quanto à ação, o que é ação? É quanto à atuação da força e dos movimentos, eu posso classificar a mecânica quanto cinemática, dinâmica e estática. O que é cinemática? Essa palavra cinemática deriva do grego cinema, mais precisamente kinema. O que é kinema ou cinema? Em grego significa movimento. Cinema, movimento. Então a palavra cinemática deriva de movimento, como a palavra cinética também deriva de movimento. O que é um cinema? É uma sala onde você senta numa poltrona e olha para uma tela para ver as imagens entrarem em movimento. Então, por isso que o nome é cinema. Cinema, cinema, do grego, movimento. Cinemática é o ramo da mecânica que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas do movimento. Então, cinemática, o ramo da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas do movimento. Dinâmica, do grego dínamos, quer dizer força, potência, tá? Dinamos, dinos, esses dois radicais estão associados à força, potência. Dinossauro deriva daí também, tá? Dino ou dinamos, força, potência. Então, dinâmica é o ramo da mecânica que se preocupa com as causas que colocam o corpo em movimento. E quais são essas causas? É a força. Daí o nome dinâmica. Dinâmica estuda as forças que atuam sobre os corpos. E estática, do grego statos, que quer dizer equilíbrio. Estática é o ramo da mecânica que estuda o equilíbrio dos corpos. E o que é equilíbrio? É quando a soma das forças que atuam no corpo dá zero. Então, veja, cinemática, dinâmica e estática tem a ver com movimento e tem a ver com força. A gente divide assim. Quanto ao formalismo matemático, físico-matemático, a gente divide a mecânica em 3 linhas de pensamento. A mecânica newtoniana, que deriva basicamente das leis de Newton. A mecânica lagrangiana, que pega as leis de Newton e faz uma transformação nela, chegando a uma nova maneira de resolver problemas físicos. E a mecânica hamiltoniana, que é uma complementação da mecânica lagrangiana. Todas elas derivam das leis de Newton. Na essência, todas são mecânicas newtonianas. A mecânica lagrangiana não deixa de ser newtoniana, porque ela se baseia nas leis de Newton. Mas ela cria um formalismo matemático que permite resolver um conjunto de problemas que as leis de Newton, do jeito que elas são apresentadas por Newton, não dariam conta, ou se dão conta, é muito difícil o trabalho ali. E a mecânica hamiltoniana é um complemento da mecânica lagrangiana. Mas lembra, tanto mecânica hamiltoniana quanto mecânica lagrangiana, na essência, são chamadas mecânicas newtonianas.
tudo é newtoniano. Tudo deriva de Newton, e a gente vai falar muito dele ainda. Esses três formalismos, mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana, é o que a gente chama genericamente de mecânica clássica. Então, ouviu falar em mecânica clássica, estamos falando das leis de Newton, estamos falando dos formalismos matemáticos que existem para tratar os problemas mecânicos. E a gente também pode estudar os corpos em uma dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões. Então, eu vou ter mecânica unidimensional, mecânica bidimensional e mecânica tridimensional, dependendo como eu quero atuar. Aí eu posso combinar essas definições? Posso. Por exemplo, eu quero estudar cinemática, só movimento, sem se preocupar com a causa. Mas eu quero estudar partícula e não corpo extenso. Tá bom, então eu vou fazer cinemática da partícula. Ah, mas eu quero estudar o movimento da partícula somente em uma dimensão. Então eu vou ter cinemática da partícula em uma dimensão. E assim sucessivamente. É assim que nós estudamos a mecânica. Então, sendo um pouco mais específico na definição, mecânica é o ramo da física que estuda os movimentos e suas causas. Ponto. Na essência, máquinas. Vamos começar a discutir alguns conceitos importantes de mecânica. O primeiro conceito que a gente precisa saber em mecânica é o conceito de movimento e repouso. O que vem a ser movimento e repouso? Movimento, o nome já diz, quando o corpo se movimenta, se desloca. Repouso, quando o corpo não muda sua posição. E quando é que eu sei que um corpo está em movimento ou está em repouso? Bom, se eu pego este objeto está em movimento ou está em repouso? Vou colocar aqui assim, agora, o objeto está em movimento ou repouso? Muitos vão falar que ele está parado, repouso é sinônimo de parado. Ah, está em repouso, está parado. Mas, para que a gente afirme que um corpo está em movimento ou repouso, a gente tem que definir uma coisa a mais. Sem definir isso, eu não posso falar em movimento e repouso. Eu preciso falar do sistema de referência, pois movimento e repouso dependem de um sistema de referência. Sistema de referência também chamado de referencial. O que é um sistema de referência ou referencial? Sistema de referência ou referencial é um sistema de coordenadas na qual eu vou pegar um ponto daquele sistema, geralmente o zero do sistema de coordenadas, para me basear. Toda medição que eu fizer, eu vou comparar com o zero daquele sistema de coordenadas. Então, é baseado naquele zero do sistema de coordenadas que eu vou falar se o corpo está em movimento ou está em repouso. O sistema de coordenadas, ele pode ser em uma dimensão, que quer dizer um sistema de coordenadas em uma dimensão. Ele é uma linha reta, como esse aqui, ó. Olha, esse aqui de cima, só esse. Ele é um sistema de referência unidimensional. Todo sistema de referência, eu vou adotar um ponto dele para ser o chamado sistema de referência, o referencial. Ou também conhecido como marco zero, é onde eu crio a minha marcação para medir. Eu coloquei o meu zero aqui. Poderia ter escolhido qualquer outro ponto nesse sistema. O referencial ele é arbitrário, ou seja, eu posso escolher onde que eu quero colocar. Se eu colocar o meu zero aqui, esse zero passa a ser o meu referencial. Então, toda medida que eu fizer, eu vou comparar com esse zero. Se está em uma dimensão, então toda medida está ao longo dessa linha. Se eu colocar um corpo aqui, eu vou medir a posição dele aqui em relação ao zero que está ali. Mas um sistema de referência, ele também pode ser bidimensional, em duas dimensões. Aí ele vai ter duas retas perpendiculares entre si.
um eixo X. Deixa eu tirar isso da tela. Um eixo X. Está aqui. E um eixo Y. Está aqui. Um eixo X e um eixo Y. Aonde os dois eixos se cruzam, eu tomo como sendo o zero do meu sistema de coordenadas, onde está a mãozinha ali. Então, aonde está a mãozinha é o zero do meu sistema de coordenadas. Então, é o meu referencial. Toda medida que eu fizer neste plano, toda medida que eu executar nesse plano, eu vou comparar com este zero. Aqui um exemplo. Eu tenho o eixo Y e o eixo X. Eu pego um ponto P nesse plano. Eu vou medir esse ponto em relação ao zero. Então, é a distância do zero a esse ponto que define a posição desse ponto. Então, esse ponto, ele tem um par ordenado x, y. Um par ordenado x, y. Então, toda vez que nós montamos um sistema de coordenadas, plano XY, plano cartesiano, um ponto vai ser dado por um par ordenado XY. Então, eu posso vir aqui, olha, criar um sistema de coordenadas. Nossa, coisa feia. Vamos fazer isso aqui de novo, que a tela treme. E eu estou desenhando com o dedo, tá? Então, vamos ver se eu fazer com a reta aqui. Aqui eu tenho o eixo X. E aqui eu tenho o eixo Y. Então, esse cara aqui é o Y. Opa! Deixa eu ver. Esse cara aqui é o eixo Y. Deixa eu desenhar de novo que ficou ruim. Ué? Por que ele não está saindo na tela? Vou pegar aqui. Agora sim. Então, este cara aqui é o que eu vou chamar de eixo Y. E esse é o eixo X. Se eu pegar um ponto aqui na tela, um ponto que eu vou chamar de ponto P, esse ponto vai ser definido por um par ordenado XY. Por que par ordenado? Porque ele obedece uma ordem. Primeiro a coordenada do X, depois a coordenada do Y. Então, defino isso. E o referencial eu vou tomar como sendo o zero desse sistema que está aqui. Então, a posição desse corpo é dado por essa distância do referencial até o corpo. Então, é assim que a gente usa esse referencial. Eu posso mudar o sistema de coordenadas para o que a gente chama de coordenadas polares. Em vez de eu trabalhar com par ordenado XY, eu trabalho com dois valores. Com a distância aqui que eu vou chamar de R. Nossa, ficou péssimo. Deixa eu apagar aqui. Essa distância que eu vou chamar de R. Muito fraquinho, cada hora está sendo de um jeito isso. Fazer assim. R, e este ângulo eu vou chamar de θ. Então, eu posso falar que o ponto P depende do par ordenado R, θ. Isso a gente chama de coordenadas polares. Em vez de eu usar x, y para definir a posição do corpo,
eu uso a distância ao referencial e o ângulo que essa distância faz com o eixo x. É uma outra maneira também de representar isso. Que é o que está exatamente aqui nessa figura. Eu posso ter meu sistema de coordenadas, então, está aqui, ó, em uma dimensão e em duas dimensões. Aqui eu posso usar o ponto P, o par ordenado x, y, e também posso usar o par ordenado r, esse aqui, e θ, esse aqui. Tá? Então, posso usar esses dois, x, y, r, θ. E nós também temos um sistema de referência que eu posso trabalhar em 3 dimensões. Eu tenho 3 eixos, x, y e z. Quando eu tenho esses 3 eixos, o ponto P vai ser dado por um conjunto, um trio ordenado x, y, z, que define esse ponto. Que ele pode, a posição dele vai ser definida pela distância do zero até o ponto P. Vamos ver aqui. Então, eu vou com o dedo aqui tentar fazer um desenho em 3 dimensões, mas isso aqui vai ficar péssimo. Que aqui a gente usa o Paint, mas aqui que eu teria um eixo que eu chamaria de Z, um eixo que eu chamaria de Y, e um eixo que eu chamaria de X. Então, esse eixo é o meu eixo Z. Esse aqui é o meu eixo Z. Esse é o meu eixo Y. E esse aqui é o meu eixo X. Teria esses 3 eixos. E eu definiria a posição de um ponto no espaço, um ponto aqui, como sendo essa distância até esse ponto P. Esse é o ponto P. E esse ponto P vai depender de X, vai depender de Y e vai depender de Z. Como que ele depende de X? E de Y e de Z? Bom, Z, basta projetá-lo no eixo Z, que eu vou fazer aqui em verde. É só fazer isso aqui, ó. Essa linha aqui define a posição no eixo Z. Para projetá-lo no eixo X e Y, eu faço o seguinte. Eu jogo isso aqui no plano XY, gero um ponto aqui, e agora aqui eu projeto em X, em Y. Então aqui eu vou ter a posição dele em X, a posição dele em Y. Este aqui, ó, aqui é o zero do meu sistema, é o meu referencial. Tudo que eu meço, estou medindo em relação a ele. Se eu quiser trabalhar em coordenadas polares, nesse sistema eu vou ter 2 ângulos. Um ângulo, que é esse aqui, chamar de θ, e outro ângulo, que é o ângulo da projeção, que é essa projeção, é a sombra daqui desse eixo marrom. É este ângulo em relação ao x, que eu vou chamar de φ.
e a distância r, óbvio. Então, poderia trabalhar também em termos de r, θ e φ. Isso a gente vai chamar de coordenadas esféricas. Quando a gente trabalha com sistemas circulares, a gente pode usar o referencial assim. Então, um ponto no espaço, eu adoto isso aqui como sendo referencial e a partir daqui eu faço todas as medidas. Então, agora respondendo a pergunta, quando é que um corpo está em movimento, quando é que ele está em repouso? Você vai adotar um sistema de referência, uma, duas ou três dimensões, depende de onde que você está. Imagina que eu adotei esse sistema de referência XY. O zero do sistema é aqui que é o meu referencial. Então, eu vou medir o ponto P, a posição dele, em relação a esse zero, que vai ser dado por essa distância R aqui. Eu vou falar que o corpo está em movimento se essa distância R mudar com o passar do tempo. Ou seja, se num dado intervalo de tempo essa distância R muda, ela aumenta ou diminui, o corpo está em movimento. Se num dado intervalo de tempo essa distância não muda, eu falo que naquele intervalo de tempo o corpo está parado, o corpo está em repouso. Você fala, tá bom, Alexandre, mas e se eu pego esse objeto aqui? Esse objeto está em movimento ou está em repouso? Depende do referencial. Onde que você quer que eu coloque o referencial? Ah, eu vou colocar o referencial, por exemplo... Isso aqui está dando muito brilho. Vou pegar um outro... Meu óculos aqui, vamos ver se o óculos dá menos brilho. Então, eu vou colocar meu óculos nessa posição aqui. Ó. Opa! Está aqui. Nessa posição. E eu vou adotar como referencial a ponta da minha orelha. É aqui que eu vou colocar meu sisteminha de coordenadas. Então, toda a medida do óculos vai ser daqui até aqui. Ó. Então, eu tenho essa distância R. Eu vou dar 5 segundos, um intervalo de tempo. Vamos ver, nesses 5 segundos, se essa distância mudou. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse intervalo de tempo, a distância do óculos ao referencial mudou? Não. Então, eu falo que nesse intervalo de tempo, o óculos estava em repouso. Agora, vamos fazer um experimento de novo. Vou dar mais 5 segundos e vejam. 1, 2, 3, 4, 5. A distância em relação do óculos à ponta da orelha mudou? Mudou. Então, o óculos está em movimento. Mas espera aí, Alexandre, foi você que aproximou o referencial. A definição de movimento em repouso, ela não depende de quem pratica a ação. Ela só diz que se essa distância mudar, o corpo está em movimento em relação ao referencial. E, obviamente, o referencial está em movimento em relação ao repouso. É que o referencial é o parâmetro de comparação. Mas movimento, ele é mútuo. Se eu estou em movimento em relação a você, você está em movimento em relação a mim. Tá? Então, toda vez que eu tiver que definir se um corpo está em movimento ou repouso, a primeira coisa eu preciso definir qual o referencial que eu estou usando. Senão, não faz sentido afirmar se ele está em movimento ou repouso. Trajetória. O que vem a ser trajetória? Trajetória é a linha descrita pelo móvel. É o caminho que o móvel faz. Trajetória é a linha que um móvel descreve. Móvel é tudo aquilo que se movimenta, que tem capacidade de se movimentar. Então, a trajetória é a linha descrita pelo móvel. Imagina esse ponto aqui, ó, que ele seja um móvel. Eu vou movimentá-lo na tela. Você não vai ver ele andando, mas você vai ver o caminho que eu quero que ele faça, porque vai deixar riscado. Vou fazer essa trajetória em vermelho. Então, esse corpo sai daqui, ó, e anda. Por onde ele está passando, ele está andando. Por onde ele passa, ele deixa um rastro.
Esse rastro é a trajetória desse corpo. Então, a trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Ah, mas se for assim, cada vez que o corpo se movimenta, ele atravessa um caminho, então ele faz um caminho. E essa é a trajetória? Essa é a trajetória. A trajetória pode ser de dois tipos. Retilínea, quando ela se movimenta em linha reta. Então, o que é uma trajetória retilínea? Retilínea é uma trajetória em linha reta, sim. Não tão reta que ficou, né? Mas deixa eu fazer de novo isso aqui, que aí é até vergonhoso. Trajetória... O que eu fiz? Não sei o que eu fiz aqui. Trajetória... Ué, por que ele ficou preto? Vai saber. Vou fazer uma seção retangular aqui. Então, a trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Caramba! Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Será? Eu não vi, porque ele parece que falhou aqui para mim. Será que apareceu para vocês? Bom, eu vou mostrar de novo, então, o que eu estava falando. Espera lá. Eu não sei porque está ficando essa tela preta aqui. Não sei o que está acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que a trajetória é a linha descrita pelo móvel. Se o móvel se movimenta, imagina que isso aqui seja um móvel. Se ele faz esse caminho, esse rastro que ele deixa é a trajetória dele, tá bom? Isso é trajetória. Deixa eu aqui. Então, isso é trajetória. A trajetória ela pode ser retilínea. Quando é que a trajetória é retilínea? Quando o caminho que ele deixa é uma linha reta. Nossa, não ficou reto, mas faz de conta que ficou. Quando o caminho por onde ele passa é uma linha reta, a trajetória é dita retilínea. Caso contrário, a trajetória é dita curvilínea. E a trajetória curvilínea pode ser de vários tipos. Ela pode ser circular, ela pode ser elíptica. Elíptica é uma oval, tá? Uma circunferência que se achatou. O que é uma trajetória circular? Quando o corpo descreve um caminho que é uma circunferência, ou um arco de circunferência, um pedaço dela. Por exemplo, as pontas de um ponteiro de um relógio descrevem uma trajetória circular. O que é uma trajetória elíptica? É quando o corpo descreve aquela oval. Aquela oval a gente chama de elipse. Então, o caminho que ele faz é uma trajetória elíptica. A gente também tem trajetórias parabólicas. O que é uma trajetória parabólica? Quando o corpo descreve um arco de parábola. Eu não vou desenhar uma parábola perfeita aqui, mas qualquer coisa assim. Ó. Isso aqui é elipse, esquece. Deixa eu sair daqui. Quando o corpo faz isso. Aquela gráfico da função do segundo grau. Aquilo é uma parábola. E onde que a gente vê trajetória parabólica? Bom, trajetória parabólica, toda vez que você arremessa um corpo na superfície da Terra, o corpo descreve um arco de parábola. Foi Galileu que mostrou isso para a gente. Antes de Galileu, muitos pensavam que o corpo tinha uma estrutura interna, que nem uma carga de bateria, chamada ímpetos. Achavam que se você jogava um corpo para o alto, ele subia em linha reta. Até que esse ímpetus acaba. Quando o ímpetus acaba, ele para e cai na vertical. E foi Galileu que mostrou que a coisa não era bem assim. Se você observar bem, o corpo descreve um arco de parábola quando arremessado na superfície da Terra.
não só da Terra, como de qualquer planeta. Quando você arremessa um corpo, devido à gravidade, o corpo descreve um arco de parábola. Então, trajetória parabólica é só jogar uma pedra inclinada. Você só não vai ver o arremesso na forma parabólica se eu jogar uma pedra exatamente na vertical, tá? Desprezando qualquer efeito de ar aí. Mas qualquer lançamento horizontal ou oblíquo de um objeto, ele descreve um arco de parábola. A trajetória elíptica é bem conhecida a órbita dos planetas. Nós temos a chamada Lei de Kepler. A primeira lei de Kepler diz que todos os planetas giram em órbitas elípticas em volta do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. Ou se alguém quer ver uma trajetória elipsoide, aí, parecida com uma elipse, quando assiste corrida de Fórmula Indy. Fórmula Indy é uma modalidade dessas corridas de carro, onde a pista ela é uma oval, ela é um elipsoide ali. Existe também trajetórias hiperbólicas. Uma hipérbole é uma parábola que você pegou as perninhas e abriu. Então, uma trajetória hiperbólica seria uma coisa assim. Às vezes, uma curva que um carro faz na rodovia descreve uma trajetória hiperbólica. Mas cometas, quando vem lá dos confins do sistema solar e se aproxima do Sol, ele vai contornar o Sol. O cometa pode ter uma trajetória elíptica e ficar preso ali, vai e volta constantemente, como é o caso do cometa Halley, que retorna a cada 76 anos, do cometa Neowise, que acabou de passar, que uma órbita elíptica muito alongada, com um período de 6.900 anos, mas cometas também podem passar na vizinhança do Sol e fazer um arco de parábola. Ele vem aqui, faz isso e vai embora. Ou fazer um caminho hiperbólico. Ele vem, faz isso e desvia para lá. Então, isso são trajetórias de cometas, a gente vê bem isso. A gente pode ter uma trajetória combinada. Se eu combinar dois movimentos, eu posso ter uma trajetória combinada. Se eu combinar um movimento retilíneo com um movimento circular, assim, o movimento circular está nesse plano e o retilíneo está para frente, quando eu combino os dois, esse retilíneo vai descrevendo um parafuso, uma estrutura helicoidal, uma coisa assim. É um movimento em forma de hélice. A hélice do avião andando, ela vai descrevendo uma trajetória helicoidal, um ponto da borda da hélice. E nós podemos ter uma trajetória sinusoidal, ou seja, sendo mais popularmente senoidal, uma coisa ondulada assim. Podemos ter uma trajetória totalmente irregular, uma coisa assim. Quando um carro capota e alguém está sem cinto, vai ser arremessado para todos os lados, essa pessoa descreve uma trajetória irregular. Então, as trajetórias podem ser de vários tipos. Mais uma coisa importante, a trajetória também depende do referencial. Trajetória depende do sistema de referência. O corpo descreveu um caminho. Dependendo de quem está medindo o caminho em relação a qual referencial, essa trajetória pode ter uma forma. Olha o exemplo desse avião aqui, ó. Esse avião vai lançar um peixe não, isso parece um peixe, é uma bomba. Vai lançar uma bomba para baixo. Vamos desprezar o efeito do ar. Temos aqui a bomba. E tem esse cara aqui, que é um observador. Esse cara observa do solo, então o referencial dele é o solo. O piloto observa a queda da bomba de dentro do avião, então o referencial do piloto é o avião. Então temos duas pessoas vendo a bomba cair. O piloto vê a bomba cair de dentro da aeronave e a pessoa vê a bomba cair do solo. Cada um do seu ponto de vista. Cada um vai ver uma trajetória. Imagina que quando chega aqui o piloto lança a bomba. Isso aqui é como se fosse uma fotografia. No instante seguinte o avião andou para cá e a bomba caiu para cá.
No instante seguinte, o avião andou para cá e a bomba caiu em linha reta para baixo, mais ainda. No instante seguinte, a bomba caiu aqui e depois a bomba caiu e explodiu. Para o piloto, ele vai ver a bomba caindo abaixo dele. Então, ele vê essa bomba descendo em linha reta. Então, para o piloto, a bomba cai em linha reta. Trajetória retilínea para baixo. Essa é a trajetória que ele vê da bomba do referencial dele. Para o indivíduo que está no solo, ele vê a bomba descrever um arco de parábola. Então, a trajetória parabólica para esse cara, então esse cara no solo vê a bomba descrever um arco de parábola e o piloto vê a bomba descrever uma linha reta para baixo. Então, veja, o mesmo objeto se movimentando, dois pontos de vista diferentes. Então, trajetória depende do referencial. Imagine aqui um trem em movimento, se movimenta para cá, tem um cara dentro do trem, no referencial do trem, ele está dentro, e tem um cara aqui na beirada da ferrovia, no referencial do solo. Esse trem está se movimentando para cá, e num dado instante, um objeto que está preso ao teto, uma lâmpada, seja lá o que for, se solta e cai aqui no chão. No primeiro instante, o objeto começa a cair aqui. Depois, no instante seguinte, esse objeto está mais para baixo. Depois, mais para baixo, até bater no chão. O cara que está dentro do trem, do referencial dele, ele vê esse objeto cair em linha reta, para baixo. Mas, para o cara que está fora do trem, esse objeto está caindo em linha reta, mas o trem está se movimentando para frente. Então, em cada instante, ele pega numa posição para cá. Então, o cara do solo vê esse objeto descrever um arco de parábola. Então, novamente, tem aquela história. Se o indivíduo está aqui num caminhão, suponha que isso aqui seja um caminhão, e o indivíduo está aqui, na carroceria do caminhão, vamos desprezar o efeito do vento. O caminhão está correndo a 100 km por hora, e aqui não tem grade traseira. Se ele pisar daqui, ele cai no chão, ele escorrega. Mas ele está a 100 km por hora com o caminhão. O que acontece se esse indivíduo der um salto para o alto? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. O que acontece se o indivíduo pular? Muita gente pensa que se esse indivíduo pular, o caminhão passa e ele cai no chão. Não é isso que acontece. Por quê? Quando o caminhão está em movimento, esse indivíduo está no referencial do caminhão. Ele tem a mesma velocidade do caminhão em relação ao solo. Se o caminhão está a 100 km por hora, esse indivíduo também está a 100 km por hora para frente. Quando ele pula, ele vai pular para o alto, mas o movimento para frente a 100 km por hora continua. Então, se alguém de fora, lá da pista, olhar ele pulando, não vai ver ele pulando em linha reta, mas vai ver ele fazendo isso. Ele pula, mas ele está 100 km por hora para frente, então ele vai fazer isso. Ó. E vai cair exatamente no mesmo lugar. Então ele sai daqui e cai aqui. Tá? É impossível ele dar um pulo aqui, o caminhão vazar e ele ficar no mesmo lugar, porque ele está 100 km por hora para frente. Então, do mesmo tempo que ele está indo para o alto, ele está indo para frente a 100 km por hora em relação ao chão. Em relação ao caminhão, ele está parado, porque a distância dele para o caminhão aqui não muda. Só vai mudar quando ele se movimenta para cima. Mas como o caminhão não tem movimento na vertical, o máximo que ele vai ver ele subir e descer e cair no mesmo lugar. Mas para quem está no solo, vai ver o caminhão se deslocar para frente e ele vai se deslocar junto. É isso que se vê. Posição na trajetória. Primeiramente, a gente tem que entender se a trajetória é o caminho descrito pelo móvel, o que é que a gente pode fazer? A gente pode orientar essa trajetória. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente orienta isso. Imagine que eu tenha uma trajetória retilínea. Por exemplo, essa aqui. Essa faz conta que isso aqui é uma trajetória retilínea, uma trajetória em linha reta. Se ela é uma trajetória retilínea,
quer dizer que um corpo se movimenta aqui sobre ela. Vou desenhar o corpo aqui sobre ela. Sei lá, o corpo está aqui, ó. Esse é o corpo que se movimenta sobre a trajetória retilínea para lá. Esse corpo se movimenta sobre essa trajetória retilínea para cá. Vou ver se eu consigo editar isso aqui. Não tem jeito, não tem como fazer uma flechinha aqui. Então vou fazer diferente. Fazer na mão mesmo. Vai ficar feio, mas vai dar para entender. Então esse corpo se movimenta para cá. Esse é o movimento dele, tá? Bom, mas ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. A trajetória é retilínea. Então eu vou escolher um sentido para a trajetória. É arbitrário, você pode escolher. Então eu vou adotar um sentido para a trajetória, que é esse aqui, ó. Esse sentido eu vou chamar de positivo. Ou seja, poderia ter escolhido para o lado inverso o sentido da trajetória? Poderia, sem problema algum. É arbitrário, você escolhe. Então, esse corpo está se movimentando para cá. E eu adotei o sentido da trajetória para cá também. Então, o corpo se movimenta no mesmo sentido da trajetória, no sentido positivo dela. Toda a trajetória, eu posso adotar um referencial para fazer medida. Se a trajetória é retilínea, quer dizer, o movimento em uma dimensão, ao longo de uma reta. Então, eu vou adotar sobre essa reta um ponto para ser o referencial. Vou adotar aqui. Aqui, eu vou chamar de zero da minha trajetória. Esse zero, ele é chamado de marco zero. Também chamado de origem da trajetória. O que é a origem da trajetória? É o marco zero. É nele que eu vou basear toda a minha medição. É o meu referencial. É ali que eu coloquei para medir o objeto ao longo da trajetória. Então, o marco zero é o ponto zero onde começo a medir ao longo da trajetória. Então, uma vez que eu adotei o meu marco zero, a minha origem, a partir de agora eu consigo dar uma unidade de medida ao longo dessa trajetória. O que é a unidade de medida? Como o corpo se desloca, eu vou definir distâncias. Pode ser de 1 em 1 metro, de 1 em 1 quilômetro, de 1 em 1 centímetro, não importa. Então, vou chamar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Vamos supor que seja metro, então vou colocar aqui entre parênteses. Metro. Quer dizer, minha trajetória está orientada para a direita em metro. E a esquerda? A esquerda eu também vou ter 1 metro à esquerda, 2 metros à esquerda, 3 metros à esquerda e não para aqui, continua. A posição do corpo na trajetória é aonde que o corpo está situado nessa escala que eu criei e orientei. Nesse caso, qual é a posição do corpo? Ele está na posição 2 metros. Você fala, mas espera aí, Alexandre, fica ambíguo. Eu tenho 2 metros aqui, mas eu também tenho 2 metros aqui. Como é que eu diferencio? Normalmente eu posso falar, o corpo está 2 metros à direita da origem. A origem é o marco zero, é o referencial. Aqui eu poderia falar, o corpo está 2 metros à esquerda da origem. Aí eu acabei de orientar isso. Mas a gente usa uma outra representação. Ao invés de eu ficar usando a palavra direita e esquerda, eu uso a reta dos números reais. Então, dou o mesmo comportamento para essa trajetória para a reta dos números reais. Para a direita, está crescendo positivamente.
para a esquerda negativamente. Então, eu considero aqui números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Cuidado, distância de um ponto a outro não é negativa. O menos aqui define a posição. E a posição menos quer dizer está à esquerda da origem para essa trajetória adotada. Normalmente, a posição do corpo, eu crio uma letra para representá-la. Pode ser a letra S, que o pessoal usa lá no colégio. Muitos livros universitários usam a letra X. Eu vou chamar de X. Então, como que eu represento a posição do corpo? X. X igual 2 metros. É a posição que o corpo se encontra aqui. É assim que eu represento. E se o corpo tivesse aqui? X seria menos 2 metros. É assim que eu defino a posição dele. Aí, vamos criar mais alguns conceitos. Imagina que vou fazer outra trajetória aqui. Está aqui. Vou considerar essa trajetória positiva para cá. Normalmente se considera positiva para a direita. Mas se eu considerar para o outro lado, isso não está errado. Vou colocar a escala dessa trajetória em metro. Vou escolher um ponto para colocar o meu referencial, meu marco zero, minha origem. Vou colocar minha origem aqui. E aqui eu vou colocar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, menos 4 metros. E agora eu vou colocar meu corpo numa posição inicial. O que é uma posição inicial? É onde o corpo vai aparecer na trajetória. Então, aonde eu colocar esse corpo inicialmente, essa vai ser chamada de posição inicial. E a posição inicial, ela vai ter um índice. Se posição eu estou chamando a letra X, para dizer que ela é inicial, eu posso colocar um índice 0. Outra maneira é usar o índice 1 também. Aí eu represento a posição inicial pelo índice 1. Outra maneira de representar é colocar o índice I. I significa I de inicial. Posição inicial, posição inicial, posição inicial. A gente poderia usar qualquer uma dessas representações. Vamos escolher uma posição inicial para o corpo. Então, vamos aqui. Imagina, eu vou colocar meu corpo inicialmente aqui. Se ele está aqui, quem é a posição inicial do corpo? X0 vale menos 3 metros. É assim que eu tenho a posição inicial dele. Imagine agora que esse corpo se movimenta, ou seja, a distância do referencial, que é o zero, muda. Ele sai dessa posição e vem para cá. Então, aonde ele chega, eu vou chamar de posição final. Eu uso as letras X apenas para representar a posição final. Posso usar X2, se X1 é posição inicial, X2 posição final. Posso usar XF. Qualquer um desses índices vai representar para mim a posição final do corpo. A pergunta é: qual é a posição final desse corpo? Bom, a posição final do corpo aqui vai ser X igual a 4 metros. Isso significa que o corpo saiu da posição menos 3 metros, quer dizer, 3 metros antes do marco zero, e chegou na posição 4 metros, ou seja, 4 metros depois do marco zero. É assim que eu represento a posição de um corpo na trajetória.
Então, olha aqui nessa figura. Aqui eu tenho uma trajetória, orientei ela positivamente para a direita, escolhi um ponto para ser o marco zero, a origem das posições, a origem dos espaços, criei uma escala de 1 em 1 metro, e a partir daí eu vou marcar a posição do corpo. Então, se o corpo está nessa posição, eu vou aqui usar o símbolo da figura. A figura está chamando posição de S. Lembra? Pode ser a letra S, pode ser a letra X. A letra não importa muito. Aqui a posição que o corpo está é menos 2 metros. Aqui o corpo está na posição S igual a 0. Aqui o corpo está na posição S igual a mais 2 metros. Do mesmo jeito que eu posso marcar a posição do corpo na trajetória, eu posso marcar o instante de tempo que ele se encontra. Então, olha esse carro. Ele está na posição menos 2 metros. E imagine que é daqui que ele vai iniciar seu movimento. Então, de onde o corpo principia o movimento é a posição inicial. Então, a posição menos 2 metros é a posição inicial dele. É o nosso x0. E eu vou usar um cronômetro. O cronômetro está zerado nessa posição. Então, o tempo que o cronômetro marca é 0. Então, na posição inicial, tempo igual a 0. T igual a 0 quer dizer que o cronômetro está zerado. Agora, eu aciono o cronômetro, o corpo começa a se movimentar para a direita, nessa trajetória medida em metros orientada para a direita. O corpo passa pela origem da trajetória no instante 1 segundo. Então, no instante 1 segundo, o corpo passa pela origem da trajetória. E o corpo continua se movimentando. No instante 2 segundos, o corpo está na posição 3 metros. 3 metros. E no instante 3 segundos, o corpo está na posição 6 metros. Então, eu não só agora marquei a posição do corpo na trajetória, mas em qual instante de tempo ele se encontra a partir do momento que eu acionei o cronômetro. A posição inicial, o cronômetro está zerado, e a partir dali ele começa a contar. Então, aí eu também consigo medir o tempo ao longo da trajetória. Vamos falar de variação de posição e variação de tempo. O que é variação? A gente vai representar por essa letra grega, delta. Delta maiúsculo vai representar variação de qualquer coisa para a gente. A variação ela é definida como uma medida final menos uma medida inicial. Uma medida final menos uma medida inicial. Então, essa letra grega delta representa variação. Então, vamos fazer aqui. Delta é uma medida final menos inicial. Então a variação de quê? Depende. Se eu quero variação da posição, eu vou escrever delta x, uma vez que eu estou chamando x de posição. Delta x, então, representa para a gente variação de posição, que é a posição final, não tem índice, menos a posição inicial, x0. Poderia ter escrito assim a variação da posição. x2, que é a posição final, menos x1. Também poderia ter escrito assim. X final menos x inicial. Os três estão representando variação da posição. Então, variação da posição é a posição final que o corpo atinge, menos a posição inicial, que ele parte do movimento. Posição inicial é de onde ele principia o movimento. Então, isso aqui, ΔX, representa a variação de posição. O mesmo a gente pode escrever
para a variação de tempo. O que é uma variação de tempo? Variação de tempo? Variação é a medida final menos a inicial. Se é tempo, eu vou colocar a letra T. ΔT representa a variação de tempo, que é o tempo final, não tem nenhum índice, menos o tempo inicial, que é quando eu aciono o meu cronômetro. Se eu estiver usando um cronômetro, quando eu aciono ele, ele está marcando zero. Então, quando eu estou usando um cronômetro, geralmente o T0 é igual a zero. Porque T0 igual a zero é o instante que eu vou acionar o cronômetro. Quando o corpo começar a movimentar, o cronômetro vai começar a contar a partir do zero. Então, T0 é igual a zero. Mas eu posso representar ΔT como sendo T2 menos T1. Uso os mesmos índices que eu usei para a posição. T2 é o tempo final, T1 o tempo inicial, que se for no caso do cronômetro é o zero. Posso também usar ΔT como sendo a T final menos T inicial. Então esse símbolo ΔT representa a variação de tempo. O que é a variação de tempo? Um intervalo de tempo. Δx representa a variação de posição, é quanto a posição variou, quanto que ela mudou na trajetória. Então, nós temos aqui, variação da posição é uma variação de qualquer coisa, delta, é medida final menos inicial. Olha só, no instante inicial, esse cara de bicicleta está na posição XY. No instante final, ele está na posição XF. Qual foi a variação da posição? O ΔX, que é essa medida aqui, ó, essa variação. Vai ser o X final menos o X inicial. Fazer a posição final menos a posição inicial. Então, está aqui o carrinho. O carrinho ele está no tempo inicial igual a zero. E ele chega no tempo final igual a 3. Qual foi a variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. 3 menos 0, que dão 3 segundos. Velocidade média. O que vem a ser velocidade média? Deixa eu colocar outra tela aqui para a gente. Velocidade média, também chamada de velocidade escalar média. Esses dois termos a gente vai usar como sinônimo. Velocidade média ou velocidade escalar média. Vamos explicar esses nomes direito. Isso gera uma confusão muito grande, principalmente por causa da tradução de livros de inglês para o português. Nós vamos falar de velocidade. Em português, nós só temos um termo para velocidade, que é velocidade mesmo. Não temos dois nomes para isso. Mas em inglês, existem dois nomes para velocidade, onde cada um representa uma coisa. Em inglês, nós temos speed, que representa a rapidez. Speed, rapidez. E temos velocity, que representa a variação de posição num dado intervalo de tempo. Aqui, na língua portuguesa, a gente usa o mesmo termo. Tá? Eu vou seguir a nomenclatura do Tipler. Qual é a nomenclatura que o Tipler utiliza? Que não vai estar errado. A nomenclatura do Tipler, ela é esta aqui. Deixa eu só... Opa, onde que está aqui? Está aqui. Essa aqui é a nomenclatura que o Tipler vai usar. Esse é o livro do Tipler.
O Tipler chama de rapidez como o mesmo caso de speed em inglês, como sendo a distância total percorrida pelo tempo total gasto. Rapidez, média, rapidez é a distância percorrida pelo tempo gasto. E o Tipler chama de velocidade média a variação da posição pela variação de tempo. Alguns livros chamam de velocidade escalar média. Tem livro que chama isso de velocidade escalar média e a rapidez de velocidade média. Mas nós vamos usar essa nomenclatura do Tipler. Eu vou chamar de velocidade média. Por definição, a variação da posição de um corpo dividido pela variação de tempo. Velocidade média, a variação da posição pela variação de tempo. Vamos aqui para outra tela. Então, velocidade média a gente vai representar com V com uma barrinha em cima. Essa barrinha representa média para a gente. Velocidade média vai ser definida como sendo a variação da posição do corpo pela variação de tempo. Velocidade média é a relação entre a variação da posição e variação de tempo. Quem é a variação da posição? É a posição final menos a posição inicial. Quem é a variação de tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Isso define velocidade média. O que o Tipler chama de rapidez média é o que a gente chama popularmente de velocidade. Então, por isso esses termos causam um pouco de confusão. O que é a rapidez média? Rapidez média. Que eu nem sei que símbolo que ele usa aqui. Vamos ver que símbolo o Tipler. Símbolo Tipler usa aqui. Vamos checar. Não usou nem símbolo. Ele chama de rapidez média a distância total pelo tempo. Então, nós vamos manter essa nomenclatura. Então, o Tipler chama velocidade média a relação entre variação de posição e variação de tempo. E rapidez média por que não mostrou? Aqui. Rapidez média como sendo, vamos usar um símbolo de um V diferente aqui, ó. Essa rapidez média é a distância num dado intervalo de tempo. A distância dividido pelo tempo a gente chama de velocidade popularmente, mas um termo aí seria rapidez. E velocidade média é a variação da posição pela variação de tempo. Então, velocidade média, variação da posição pela variação de tempo. Isso é o que nós vamos usar daqui para frente. Vamos só dar mais um exemplo aqui de... Deixa eu só limpar essa tela. Vamos voltar naquele desenho da trajetória.
fazer uma trajetória retilínea aqui. Está aqui. Vou orientar minha trajetória positiva para cá, em metros. Vou colocar o zero aqui em alguma posição. Aqui é o meu referencial, meu marco zero, minha origem da trajetória. Vou colocar ela aqui em uma unidade. Então, vou fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Tá aí. Vou colocar o corpo, escolher uma posição inicial. Colocar o corpo aqui. Imagina que o corpo vai partir o seu movimento da posição menos 3 metros. Então, sua posição inicial é igual a menos 3 metros. Imagine que esse corpo caminha de menos 3 metros até 4 metros. Até aqui. Então, a posição final do corpo corresponde a 4 metros. Pergunta, qual é a variação da posição do corpo? Bom, a variação da posição, ΔX, vai ser x final menos x inicial, que vai ser 4 menos 3. Então, a variação da posição vai ser 4 menos 3, dão 7 metros. Então, a variação de posição que esse corpo sofreu foi de 7 metros. E vamos ver qual foi a distância que ele andou? Bom, ele andou, a gente vai contar aqui, ó. Daqui aqui ele andou 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros. A distância que ele andou também dá 7 metros. Olha, então ΔX é igual à distância percorrida? Nesse caso é, mas nem sempre vai ser assim. Se eu calcular então a velocidade média e a rapidez aqui no mesmo intervalo de tempo, vai dar o mesmo resultado. Que velocidade média usa ΔX sobre ΔT. E a rapidez usa distância por ΔT. Como ΔX é igual a distância, o resultado vai ser o mesmo. Mas imagine que esse corpo faça o seguinte. Ele vai de menos 3 até 4 metros, chega em 4 metros, ele retorna até 1 metro. Então, ele retorna aqui. Olha o que vai acontecer agora. Qual vai ser a posição inicial dele? É de onde ele partiu. Posição inicial é menos 3. Qual vai ser a posição final? Não é mais 4 metros, pois ele não parou ali no final. A posição final agora, ele vai ter uma nova posição final. Qual que é? É a posição que ele chegou no fim, que é 1 metro. Então, a posição final agora, ela passa a ser 1 metro. Qual vai ser a variação da posição, então? A variação da posição não vai ser mais 4 menos 3, porque a posição final, ela não é 4, ela é 1. Então, vou trocar esse 4 por 1. Então, a partir de agora, a variação da posição vai ser 1 menos 3. 1 menos 3 dão 4 metros. Então, o que nós temos aqui? Aqui, olha. Não vai dar mais 7, mas sim 4 metros.
Ah, então a posição variou, mas espera aí. Mas ele foi até o outro lado e voltou. Não importa, a variação de posição é a posição final, que é onde ele chegou, menos a posição inicial, que é de onde ele partiu. ΔX está dando 4 metros. Qual a distância que ele andou? Agora nós vamos somar. Aqui, ó. Acompanhe o cursor aqui. Deixa eu ver se eu tenho como mudar esse cursor. Não, não tem aqui. Mas acompanhe o cursor aqui, ó, que está movimentando na tela. O corpo partiu daqui. Vamos contar qual a distância que ele andou. Daqui aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, mas ele foi até lá e voltou, então tem que contar. 5 metros, 6 metros, 7 metros, agora ele volta. 8 metros, 9 metros, 10 metros. Então, repara uma coisa, a distância que ele percorreu agora não foi 7, foi 10. Então, eu vou mudar aqui, ó. Então, qual a distância que esse corpo andou? Esse corpo agora andou 10 metros. Ou seja, a variação da posição não é igual à distância percorrida. Então, quando é que a variação da posição vai ser igual à distância percorrida? A variação da posição é igual à distância percorrida quando o corpo for num único sentido a favor da trajetória e não retornar. Se o corpo for e retornar um pedaço, ΔX nunca vai ser igual à distância. Agora, se o corpo só vai no sentido e não retorna, ΔX dá exatamente igual à distância. Se ele for a favor da trajetória, se ele for contra, não vai dar igual também, ΔX vai dar negativo, tá? Mas em módulo vai dar igual à distância. Portanto, isso é muito importante. Vamos usar esses valores aqui, então. Guardem aí que eu vou apagar a tela. Ó. ΔX, 4 metros, distância, 10 metros. Então, eu vou apagar essa parte da tela aqui. Vou apagar aqui. E vamos calcular a velocidade média e a rapidez média disso. Vamos calcular em vermelho aqui. Quem é a velocidade média deste corpo? Imagina que ele partiu no tempo t igual a 0. Chegou aqui no tempo t igual a 10 segundos. E daqui ele retornou, chegou aqui em 20 segundos. Então, o tempo inicial é 0, o tempo final é 20. Quem é a velocidade média? Vou fazer a velocidade média de outra cor aqui, senão vai misturar com... Quem é a velocidade média? Vamos fazer a velocidade média em roxo. A velocidade média... Opa! Velocidade média, ela é ΔX sobre ΔT. Quanto que foi o ΔX daqui até aqui? A gente fez as contas. Tinha dado 4 metros. Então, isso aqui são 4 metros. E qual foi o intervalo de tempo que ele gastou para sair daqui até aqui? Se ele saiu do 0 e chegou aqui no 20, ele gastou 20 segundos. 4 sobre 20 é a mesma coisa que 1 sobre 5, que dá 0,2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele é de 0,2 metros por segundo, velocidade média. E qual foi a rapidez média? Vou chamar de um V estilizado aqui. Ela é distância por tempo. A distância que ele percorreu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 metros
o intervalo de tempo é o mesmo, 20 segundos, ele atingiu uma rapidez de 10 por 20, meio metro por segundo. Então, temos aqui um exemplo do cálculo da velocidade média e da rapidez. Velocidade média não deu igual a rapidez porque ΔX não deu igual a distância. Tá? Porque o corpo foi e retornou. Quando ele vai e retorna, essas contas vão dar diferentes. Se o corpo só tivesse ido e não retornado, velocidade média e rapidez teria dado a mesma coisa. Vamos limpar a tela aqui. Falar dessas unidades. Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Bom, sempre que eu for falar de unidade, eu vou representar entre colchetes assim, ó. Que cor ficou apagada? Peraí, nessa não. Sempre vou representar entre colchetes assim, ó. Então, a pergunta é, qual é a unidade de velocidade média? A unidade de velocidade média vai ser a unidade de variação de posição pela unidade de variação de tempo. Variação de posição no sistema internacional, por variação de posição, que você mudou de posição, posição é medida em metro. Variação de posição, então ela é medida em metro. E a variação de tempo, medido em segundo. Portanto, velocidade é medida em metros por segundo, no Sistema Internacional de Unidades. Então, no Sistema Internacional de Unidades, velocidade é medida em metros por segundo. Mas a gente pode medir em outras unidades fora do Sistema Internacional. Podemos medir em quilômetro por hora, que nós estamos aqui no Brasil bastante acostumados com essa unidade. Podemos medir em milhas por hora, não importa. Mas o Sistema Internacional é metros por segundo. Como é que eu converto quilômetros por hora para metros por segundo? Que às vezes isso vai ser corriqueiro. Como é que eu faço isso? Veja, vamos pensar 1 km por hora. 1 km por hora é 1 km em 1 hora. O prefixo quilo quer dizer 1000. Então, 1 km corresponde a 1000 metros. Opa, aqui em cima eu já passei para metros. E 1 hora tem 3.600 segundos. Agora eu posso simplificar, cancelar esses dois com esses dois, vai me dar 10 sobre 36 de metros por segundo. Ou, se eu andar vírgula uma casa para cá, e uma casa para cá não altere nada, isso aqui vai me dar 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Pega esse cara que está aqui, passa para cá multiplicando. Ele vezes isso vai dar 3,6 vezes 1 km por hora, vão dar 3,6 km por hora. É igual a 1, o que sobrou aqui, ó, a 1 metro por segundo. Então, 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. Aí é só fazer a conversão, faz uma regra de 3, por exemplo. Então, a partir disso, a gente consegue fazer conversões. Por exemplo, 70 km por hora. Se 3,6 km por hora é 1 metro por segundo, 70 km por hora é x. Faça a conta. Você vai ver que 70 km por hora são 20 metros por segundo. 108 km por hora são 30 metros por segundo. Resumindo, como é que eu faço essa conversão de uma forma mais direta? Simples. Se eu tiver em quilômetros por hora e quero passar
para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu tenho em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. 10 metros por segundo, quantos quilômetros por hora são? Multiplica por 3,6. 10 vezes 3,6 dão 36 quilômetros por hora. E assim sucessivamente. Então, velocidade média é a variação da posição pela variação de tempo. E é isso que vai nos interessar muito. Graficamente, como que eu determino a velocidade média? Reparem o seguinte. Eu vou fazer um gráfico da posição em função do tempo. Esse aqui é a posição x em função do tempo. Imagine que inicialmente o corpo estava na posição P1. Aí ele se movimenta para a posição P2 linhas aqui até chegar numa posição final P2. Quem é velocidade média? É variação total da posição. É a posição final menos a inicial, pela variação de tempo. Quem é a posição final desse cara? O x dele? É esse x2. Quem é o x inicial dele? É esse x1. Portanto, a variação da posição dele é esse ΔX aqui, ó, que representa essa distância aqui, ó. É esse ΔX, x2 menos x1. Quem é a variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Tempo final dele é o T2. Tempo inicial dele é o T1. Então, é esse menos esse que vai dar este intervalo de tempo, que no gráfico representa essa distância aqui, ó. Como que eu calculo velocidade média? Não é ΔX sobre ΔT? Então, é este lado dividido por esse. Este lado dividido por esse. Se eu traçar uma reta entre esses dois pontos, eu tenho um triângulo retângulo. O lado do triângulo dividido por esse lado do triângulo, em termos trigonométricos, corresponderia à tangente desse ângulo. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Essa reta aqui, ó, essa tangente desse ângulo aqui, a gente chama de coeficiente angular da reta, ou a inclinação da reta. Em outras palavras, ΔX sobre ΔT é a inclinação da reta. E ΔX sobre ΔT é a velocidade média. Então, num gráfico de posição contra tempo, a velocidade média é dada pela inclinação da reta. Vamos acompanhar aqui, ó. O que eu estou dizendo é isso. Dado um gráfico, posição em função do tempo. Posição aqui, tempo aqui. Tá aqui. Esse aqui é a posição x, esse aqui é o tempo t. Imagina que a posição inicial, o x0 dele, vai ser dado por esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto tem uma coordenada x0 e um intervalo de tempo aqui, um tempo t0. Mas esse corpo descreve um movimento aí pelo espaço, ou seja, ao longo da sua trajetória, e ele vem parar na posição final aqui. Essa posição final é o x e o tempo final é o t. Se eu ligar esses dois pontos por uma reta, se eu ligar esses dois pontos por uma reta aqui, ó, quem é ΔX? É x menos x0, é isso aqui. Isso é ΔX, que corresponde
a essa distância aqui, ó. Quem é ΔT? ΔT é esse cara aqui, ó. É T menos T0, que corresponde no gráfico a essa distância. Se eu pegar ΔX e dividir por ΔT, eu vou estar dividindo este lado do triângulo por esse lado do triângulo. Então, ΔX sobre ΔT é esse por esse. Geometricamente, num triângulo, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente deste ângulo aqui, ó. Ângulo θ. Então, eu posso falar que isso aqui é numericamente igual a tangente de θ. Na verdade, não é bem tangente que a gente usa, porque tangente eu pegaria um transferidor e mediria esse ângulo de fato. Apesar de ter a mesma ideia de tangente, não é uma tangente no sentido real, tá? A gente chama isso de inclinação da reta. Inclinação. Então, qual a inclinação dessa reta? Ou a tangente desse ângulo? É ΔX sobre ΔT. Mas isso é a velocidade média desse corpo. Então, a inclinação da reta no gráfico determina a velocidade média do corpo. A inclinação da reta tangente no gráfico determina a velocidade média do corpo. Tá? Então, é isso que esse gráfico mostra aqui para a gente. Então, se eu pegar a inclinação dessa reta que liga o ponto inicial ao ponto final, a inclinação dessa reta, o coeficiente angular dela, é dado por ΔX sobre ΔT, que é a velocidade média. É isso que a gente observa. Bom, diante disso, pessoal, o que é importante é que a gente saber definições. O que é um sistema de referência? Como que eu defino o movimento e repouso em relação ao sistema de referência? O que é trajetória? Saber que trajetória também depende do sistema de referência, a forma dela. Saber como que eu oriento uma trajetória. O que é o marco zero, a origem da trajetória. Como que eu escalo essa trajetória de tantas e tantas unidades. Um corpo, a posição que ele ocupa na trajetória, como eu defino. A posição de onde o corpo principia o movimento é chamada posição inicial. A posição onde o corpo chega depois de se movimentar é a posição final. O instante de tempo que o corpo principia o movimento é o tempo inicial. O instante de tempo onde o corpo atinge a posição final é o tempo final. A gente define velocidade média como sendo ΔX sobre ΔT, onde ΔX é a variação da posição x final menos x inicial e ΔT é a variação de tempo t final menos t inicial. Então, isso tem que ficar muito claro. Velocidade média é a relação entre a variação da posição e a variação de tempo. Rapidez é a relação entre distância percorrida e tempo gasto. Quando o corpo se movimenta num único sentido na trajetória a favor dela, a rapidez e a velocidade média dão o mesmo resultado. Tá? Quando isso não acontece, rapidez e velocidade vão ter resultados diferentes. No gráfico de posição em função do tempo, se você pegar uma reta que liga o ponto inicial ao final, a inclinação dessa reta determina a inclinação da reta determina a velocidade média do corpo. Tudo bem até aqui? Vamos parar a aula por aqui. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho de velocidade média e vamos entrar em velocidade instantânea. E aí nós vamos fazer vamos fazer uma síntese do cálculo diferencial integral. Porque eu preciso falar de conceito de limite, de derivada, de integral e de equações diferenciais, tudo numa aula só para que o aluno que está aí no primeiro ano de física
tenha condições de entender um pouco daquilo. A gente não vai fazer deduções matemáticas nenhuma, vamos trabalhar como se fossem operadores, mas precisa entender o significado dessas derivadas integrais que nós vamos utilizar aí para poder falar em velocidade instantânea. Ok? Bom, eu paro por aqui e na próxima aula a gente retoma falando de derivadas. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!